Qual a importância das religiões na vida das pessoas? Será mesmo que elas são essenciais para o homem moderno? Por incrível que pareça, a religião ainda é sim importante para a população brasileira. 92% tem religião, mas a fidelidade àquela religião, obrigada pelos pais, indicada pelos amigos ou escolhida por uma série de razões, não é mais a mesma. Segundo o censo 2010, o catolicismo caiu de 73,6% para 64,6% em comparação com o censo 2000, o menor nível há 140 anos no país onde se encontra o maior número de católicos do mundo, enquanto que os evangélicos saltaram de 15,4% para 22,3%, os espíritas de 1,3% para 2%, a Umbanda permanece com o mesmo 0,3% e os outros sem religiões subiu de 7,3% para 8% da população, ou seja, mais de 15 milhões dos brasileiros, a maioria homem, preferem não ter religião alguma. Mas afinal, qual a religião certa a ser seguida? É preciso ter um Deus, mesmo sabendo que o homem está cada vez mais mostrando que tem a capacidade suficiente para buscar soluções para diversas dificuldades por meio da tecnologia? Alguns religiosos tentarão responder algumas perguntas que não querem se calar. Eu nasci numa família católica, em algum tempo até praticante. Eu nasci em berço católico, mas eu era muito criança quando os meus pais se convenceram das verdades espíritas e se tornaram frequentadores do centro espírita. Aí eu passei a fazer parte também da atividade espírita. A minha família inteira é católica. Nós temos uma tradição, eu nasci em Batatais, e em Batatais o ensino, né, ele era católico. Então nós tínhamos o Colégio dos Padres, que hoje é o Colégio São José, e o Colégio das Freiras, que era o Maria de Lourdes, que era o colégio para as mulheres. Então tinha um colégio para homens e para mulheres. E os meus pais, né, foram educados nesses colégios onde a religião era católica. Eu nasci em um berço católico, denominado católico apostólico romano. Essa era a tradição da minha família, sempre foi, meus avós, meus pais, e eu nasci e basicamente cresci nesse berço até a minha adolescência. Acho que todo mundo que nasce em berço católico ou em berço religioso, seja ele de que ordem for, tem na sua história de vida essas questões, acaba ficando um pouco afeto ao que se pratica na sua casa. É o que os católicos chamam de há uma certa comunhão com as ideias, as histórias. Eu fiz primeira comunhão, como todo bom garoto, filho de classe média, nos anos 60, católica, apostólica romana. Aí, mais tarde, fui fazer a crisma, que é de alguma maneira um reforço, como é que chama isso? Uma ratificação da ideia de batismo. E eu falei que não queria fazer, que eu não estava achando aquela história, não conseguia achar sentido em nada daquilo, e simplesmente não fui crismado. Foi na época da juventude espírita que eu frequentei, a Mocidade Espírita de Franca, onde eu pude contar com professores de espiritismo da mais alta qualidade, como o Dr. Agnello Morato, Dr. Tomás Novelino, Dona Antonieta Barini, Olavo Rodrigues, e com eles eu aprendi a essência da doutrina espírita. Foi aí que eu me entusiasmei mais pela doutrina. No ensino católico, você passa por um período de catequese. Então, é como ir à escola, né? Então, o ensino do catolicismo, assim que você atinge uma idade em torno de 8 anos, você vai para o catecismo. Então, até os 8 anos, né, você segue aquilo que seus pais estão te direcionando. Então, dos 8 anos você faz o catecismo, com 14 anos, 15, você faz o crisma, né? E
Então essa é a forma da Igreja Católica manter a educação, a religião, né? Depois, quando a gente atinge a maioridade, que a gente começa a ter as nossas vontades próprias, vamos dizer assim, né? Eu tive um período em que eu estudei vários segmentos religiosos, né? Desde o Espiritismo até o evangélico, né? E dentre todos esses, o que mais respondeu às minhas expectativas, o que mais me completou como pessoa, foi o catolicismo. Olha, surgiu um pouco antes de eu me casar. Eu me casei em 1990 e ela foi surgindo aos poucos. Aos poucos eu fui me decepcionando um pouco com a tradição que eu seguia e comecei então, eu sempre fui muito questionadora e comecei a questionar algumas coisas e comecei a entender que eu precisava buscar novos rumos, precisava buscar respostas, então eu passei a frequentar uma religião evangélica, embora eu não goste muito de rótulos, né? Eu acho que a gente não tem que se pautar pela placa, pela denominação da igreja, mas eu costumo dizer que eu sou cristã, porque eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo, portanto eu sou cristã. Oh, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ninguém ficou muito chateado, não. Sempre apoiaram, mesmo porque muitos deles também são espíritas. Até os 15 anos eu segui o que minha família tradicionalmente apontava e eu tive um período em que eu verifiquei e consegui opinar pelo catolicismo. Basicamente foi um choque, mas nunca houve confrontos. Todos respeitaram, eu já era adulta e quando eu assumi, houve um respeito grande, eles então entenderam, embora não aceitassem de tudo, embora a minha mãe ainda ache que eu vou voltar, que eu não estou levando, que isso para ela não é a sério e que eu vou voltar a ser católica, mas eu não vou. Essa convicção eu tenho, eu já sei. Mas nós não temos confrontos, nós não brigamos por isso, eu a levo até a igreja para assistir à missa, busco, mas nós não brigamos por isso, não confrontamos, não discutimos. Se é uma coisa que eu não discuto, não debato, uma delas é política, a outra é religião. O criacionismo é uma furada, né? Darwin tem reparos a serem feitos, mas o criacionismo é uma furada. Se eu tivesse que falar sobre evolução, eu seria um cara muito darwinista. A bíblica, mitologicamente falando, lindo, lindo. É o livro mais bonito da Bíblia, na minha opinião. Não, de maneira nenhuma, não tem nada que acreditar ou não. É lindo, maravilhoso. Eu acredito, conforme está na segunda edição do Livro dos Espíritos, em várias oportunidades, eu acredito no evolucionismo. Na introdução do Livro dos Espíritos, na segunda edição, não na primeira, Allan Kardec já fez constar, porque a introdução é de autoria dele, que se observa a série infinita dos seres, desde os mais simples até o homem, verifica-se que há uma continuidade entre elas. Como nós sabemos, o Livro dos Espíritos foi publicado no dia 18 de abril de 1857, 2 anos antes, portanto, da publicação do livro A Origem das Espécies, de Darwin. Mas as ideias já estavam no ar. É por isso que Allan Kardec coloca nos seus comentários que ele admitia a evolução. E o estudo tem mostrado, os fósseis têm demonstrado esse processo evolutivo. Então nós, os espíritas, somos evolucionistas. O que não elimina a interferência de Deus nesse processo. O evolucionismo não diminui Deus, pelo contrário, exalta Deus, porque mostra que Ele criou a lei, que é o processo evolutivo. O que eu percebo é que existe entre os teólogos
as pessoas que estudam a questão da religião, uma divergência muito grande entre posicionar como criacionismo ou darwinismo. Na verdade, o Gênesis, ele é uma fábula, né, que surgiu dentro da história do povo judeu, na época em que o povo judeu começou a constituir o seu reinado, né? Então, o Gênesis, na verdade, ele surge na época de Davi, né, dos reis ali, onde que começou a criar hierarquia de reis no povo judeu. Então, o Gênesis, ele surge como uma história, como uma fábula que era contada para as crianças, para explicar como que foi a vida e como que Deus se manifestou à humanidade. Então, o Gênesis é isso, né? E se você for comparar o Gênesis com Darwin, o Gênesis ele não coloca data, mas ele coloca a intervenção de Deus. Então, quando a gente pensa em Deus, esse Espírito perfeitíssimo, né? Deus, ele é atemporal. Então, o que para Darwin ele colocou em bilhões de anos, poderia ser um segundo para Deus. Então, eu não vejo diferença entre Darwin e o Gênesis. Eu não vejo. Eu acredito que o homem evoluiu a seu tempo. Agora, nessa figura de fábula, Adão e Eva, que é uma forma catequética de explicar o homem, o pecado, as limitações do homem, eu não vejo. Eu sou criacionista. Acredito no livro de Gênesis, acredito que mesmo que espécies tenham se evoluído, é preciso haver um criador para essa espécie. E não há outro criador a não ser Deus. Por isso eu sou criacionista, respeito Darwin, respeito o evolucionismo, respeito as teorias que vieram depois dele, mas eu sou criacionista. Eu não diria ciência, porque eu sinto e entendo com a doutrina espírita que a religião é um sentimento inato da criatura, porque há no ser humano uma partícula divina, então ele tem necessidade de religar-se com o seu Pai, seu Criador. Então eu não diria que a ciência é que a religião é a primeira ciência, mas foi através da religião que o homem começou a perguntar por quê, para quê, como, e isso é um processo, um método científico. Se a gente entender que ciência são todas, todo conhecimento a respeito de um assunto, né, de determinado assunto no mundo, eu vou ter que falar que não, porque eu acho que o povo não tinha essa noção, né? Atualmente a gente olha para o passado e vai entender isso como ciência, mas não acredito que o povo daquela época estava fazendo isso de forma premeditada, entendeu? Então eu acredito que não. Eu não entendo como a primeira ciência, eu acho que o primeiro de tudo foi Deus, então Ele é o Criador de tudo, Ele é o grande eu sou. E não a religião explicando a ciência ou a ciência debatendo com a religião. Eu acho que o princípio é Deus e é uma ciência, ele explica tudo, ele criou tudo, ele tem respostas para tudo, então se quiser colocar a religião, Deus como a primeira religião, tudo bem, então temos a religião como a primeira ciência. Crianças têm que ser educadas. E do meu ponto de vista, a educação é alguma coisa que tem que partir do princípio de liberdade. Eu acho que a condução religiosa na primeira infância é bem-vinda, eu acho bacana isso, eu acho legal as pessoas fazerem isso. Agora, fazer disso uma obrigação, né? Fazer disso um processo de vida, e a criança tem que passar o resto da vida dela acreditando em coisas que lhe foram impingidas numa fase em que ela é extremamente é uma esponja, absorvendo tudo que o mundo mostra, eu acho meio complicado. Tem que se apresentar tudo. Tudo que se comunga na sociedade contemporânea e moderna, tudo o que é socialmente comum, tem
que ser absolutamente avesso a todo de qualquer tipo de religião? Eu acho que o espiritismo não deveria ser obrigatório para ninguém. O espiritismo não é proselitista, quer dizer, nós não ficamos fazendo prosélitos, seguidores, porque nós achamos que o indivíduo deve convencer-se da verdade espírita e aí ele, de livre e espontânea vontade, aderir à doutrina. Então eu não acho que se deva obrigar ninguém a estudar o espiritismo, mas desde que o indivíduo queira, tem que se oferecer a ele a oportunidade de estudar. Não é nenhuma delas obrigatória, todas de livre e espontânea vontade. Agora, aquele que se sentir melhor com uma outra religião que não o espiritismo, que ele estude a sua doutrina. Porque o que nós queremos no espiritismo não é que o indivíduo seja espírita, mas que ele seja um bom cristão. Uma das coisas que tem que ser ensinado na escola é a prática do bem. É você ter uma espiritualidade e reconhecer que você não está sozinho, que a sua história de vida está vinculada a algo maior do que você. Seja conectado às pessoas, seja conectado ao universo. Eu acredito no bem. Se você faz o bem, se você pratica o bem, né? Então, não sei se é o catolicismo. Eu acredito que o que tem que ser ensinado é você praticar o bem. Se o bem estiver no catolicismo e somente nele, tem que ser o catolicismo. Eu acho que não só a religião evangélica, eu acho que princípios devem ser ensinados. Princípios não só de moral, mas de conduta, valores. O que não quer dizer que só a religião evangélica ou só a religião católica devam ser ensinadas. Eu acho que nós devemos pegar os princípios que são bons em cada uma delas e ensinar para as crianças sim. Eu acho que o mundo seria bem menos violento, o mundo seria teria bem menos dúvidas, né? As pessoas interagiriam melhor, elas estariam em harmonia muito mais se elas tivessem ensinamentos básicos e princípios pautados, por que não, na palavra de Deus. Lá não tem nada que incite a violência, que mostre que as pessoas não tenham que se amar, que tenham que ser violentas ou que tenham que depredar, que tenham que brigar. Nada disso, só tem ensinamentos bons. Então, por que não? Por que não ensinando ao mesmo tempo todas as disciplinas que estão aí, que a criança precisa aprender? Por que não princípios básicos cristãos, princípios e valores que só trazem ensinamentos bons? Eu acredito que sim, não só dos evangélicos, mas temos princípios bons em outras religiões também. Por que não ensinar? Nada do que é bom deve ser omitido. Eu acho que ceticismo tem a ver com infância. Ceticismo tem a ver com curiosidade, né? Eu acreditaria em alguma coisa se isso me fosse provado, mostrado, fosse palpável e resolvível, né? Uma coisa meio São Tomé, né? Como os católicos falam, né? Eu acredito no que eu vejo, no que eu toco, no que eu ouço. Nada do que é me dito que é inatingível, eu não acredito. Eu acho que ceticismo não é uma coisa da infância. Não. Acho que os pais devem transmitir aos seus filhos, sobretudo pelo exemplo, os valores religiosos nos quais eles acreditam. Você não pergunta ao seu filho, desde a mais tenra idade, se ele quer tomar uma vacina que o vai beneficiar no futuro, vai evitar alguma doença. Você aplica a vacina mesmo quando ela é dolorosa, porque você sabe que ela fará bem. Então nós acreditamos que a religião, ensinada aos filhos, sobretudo pelo exemplo, ela evita uma série de problemas no futuro. Então, se eu acredito numa doutrina, eu devo passar a ela, e eu repito, sobretudo pelo exemplo, devo passar aquilo no que eu acredito para os meus filhos. Depois eles optam se quiserem continuar ou não. É natural o filhote imitar ou seguir os passos do seu gestor, de quem o gerou, né? E da sociedade em si, da comunidade que ele vive em si.
Então, quando a gente fala em criança, eu acho que a criança ela tem que seguir aquilo que os pais direcionam. É o pai, a família que é responsável pela direção e educação da criança. Acho que todos nós precisamos de um Deus, todos nós precisamos de acreditar. Basta ver que nós estamos sempre procurando, e a humanidade sempre está à procura de um super-herói, de alguém que resolva seus problemas, de algo para se agarrar, de alguma coisa para dar um norte. Então eu acho que nós precisamos, esse norte é Deus. Então nós precisamos mostrar para as crianças que sim, que existe um Deus que pode suprir e pode atender, e pode escutar, e pode consolar, e pode tudo. Se a criança crescer e decidir que ela não vai seguir Deus, ela já foi ensinada. E uma coisa nós aprendemos, a palavra de Deus diz isso, a palavra nunca volta vazia. Então o que você ensina de bom para a criança quando pequena, ela leva para o resto da vida. Então eu acredito sim que nós temos que mostrar para as crianças que nós temos um Deus criador de céus e terras. Dizem pessoas que estão em situações espiritualmente mais precárias, né? Pessoas que estão se sentindo espiritualmente mais precárias. Isso tem um nome para essa história toda, né? Os flagelos da alma, coisas desse tipo. Você oferece a ela uma solução de vida, você oferece a ela uma solução de fé, de crença, e que vai lhe dar aptidões para isso ou para aquilo. Os evangélicos vendem sucesso, vendem prosperidade de maneira absolutamente como se vende farinha de mandioca, né? Compra 1 quilo de farinha de mandioca e junto com essa farinha de mandioca benta vem lá uma série de recomendações. O que mais me aflige nessas religiões todas é essa ideia do homem se colocar como o Deus, né? Ser o mediador, ser o sujeito que está entre tudo e você. Você não é nada, né? Eu sou o cara que mediu. Se eu sou o cara que mediu, sou o seu pastor, sou o seu padre, o seu frade, o seu sei lá que diabo a quatro, entendeu? Você vai acreditar em mim. Estranho, né? Não é uma coisa que a gente. Não sei por que alguém pode abençoar alguém. Nunca entendi isso. Primeiro porque o Espiritismo não aceita milagre. Como derrogação das leis de Deus, o Espiritismo não aceita. O Espiritismo acha que tudo obedece a leis que às vezes nós desconhecemos, que por isso parece para nós milagre, uma derrogação de uma lei. Para nós não há um milagre. Mas eu não penso que as pessoas mais simples, mais humildes é que acreditam em milagres. Elas não têm o conhecimento da lei. O dia que elas tiverem, nós vamos entender melhor os fenômenos da natureza. Porque Jesus afirmou no Evangelho: não cai uma folha da árvore sem que se manifeste a vontade do meu Pai. Milagre é a solução de um problema muito grande? Milagre é a cura de um câncer? Milagre é você ter a sua vida preservada após um acidente de carro? Milagre é você ser salvo de um perigo iminente? Milagre é uma coisa que é resolvida sem uma explicação sua, sem uma explicação da ciência. Se milagre tiver esses conceitos que eu te dei, eu estou disponível ao milagre como qualquer um. Não importa se ele seja uma pessoa que não tenha um ensino, uma cultura, como um presidente, um rei. Então, desde o plebeu ao rei, ele está suscetível ao milagre. No entanto, o milagre ele só existe se você atribuir ele a alguém. Então, se, por exemplo, você não acredita em Deus e você foi salvo, a quem que você vai atribuir esse milagre? Agora, se você é uma pessoa desfavorecida de condições, de cultura, de alimento e tal, tudo o que acontece na sua vida é um milagre. Você vive a cada dia com aquilo que o dia te dá. Em milagres? Não, eu acho que acreditam em milagres pessoas que vivenciam milagres. Milagres acontecem, eles estão à nossa volta
eu já vivenciei, tenho experiências com Deus, de milagres que Ele operou na minha vida, e eu acho que acreditam em milagres as pessoas que vivenciam esses milagres. E só vivenciando é que a pessoa vai poder vai poder falar que crê, vai poder falar que tem fé, só depois que ela conhecer e tiver uma experiência com Deus. Por isso eu respeito muito as pessoas que às vezes não acreditam, que às vezes falam, esse Deus não existe, é porque elas ainda não deram chance para Deus agir na vida delas. Quando elas derem, elas vão ter essa experiência e vão sentir que tudo que a gente tem na vida é um milagre de Deus. É muita ingenuidade. Eu acho que é simploriedade, é pior ainda. Não é nem uma questão de ser ingênuo, é simplório. É fácil você controlar. Quer dizer, quanto mais homogênea for a crença em um determinado grupo social, mais fácil é mobilizá-lo para um lado ou para o outro lado. Mais fácil fica. Eu sou crente na liberdade. Se você tiver que tomar alguma decisão na sua vida que vai precisar excluir isso ou aquilo do homem, é uma bobagem. Você pega essas religiões evangélicas, essas maluquices todas sobre a questão dos gays e sobre questões homossexuais e sobre as questões de adultério na Igreja Católica ou de casamentos. Assim. Recentemente encerrou-se um sínodo na anterior à missa. O sínodo acabou às vésperas, né, imediatamente antes da missa de beatificação de João Paulo, né? Paulo VI, desculpe. Aí os caras escrevem alguma coisa do tipo assim, os gays precisam ser ouvidos e acolhidos pela igreja. As pessoas que casaram uma vez não podem casar de novo, mas vamos pensar sobre isso. É como se fosse uma regência de vida, né? Se eu quiser casar ou não quiser casar, eu caso ou não caso. Ninguém tem nada com isso. São prerrogativas do indivíduo, não são prerrogativas de nada. Agora, há pessoas que se filiam, né? Que se alojam nessas igrejas todas aí e passam a viver como elas. Eu acho que os maiores pervertidos na humanidade, né? Não no homem, são pessoas que levam muito a sério essas questões. Eu penso que as pessoas não questionam a existência de Deus porque a existência de Deus é intrínseca no ser humano, ela é natural. Porque ao encontrar no mundo, mesmo o homem mais primitivo, ao encontrar o mundo do jeito que ele encontrou, se não fui eu que fiz, alguém deve ter feito. Porque é lógico o raciocínio, nada cria. Então, se não fui eu, alguém fez. Esse alguém nós podemos chamar de Tupã, podemos chamar de Alá, podemos chamar de Deus, Jeová, mas é o Criador de todas as coisas. Essa relação de troca com Deus, ela ocorre antes do Concílio Vaticano II, lá em Paulo VI, quando as missas eram rezadas em latim, quando havia um distanciamento do sacerdote do público. Então, o sacerdote era um pouco meio que endeusado, vamos dizer assim. E as indulgências eram cobradas, né? Então, deposita tanto que eu libero o seu pecado lá, né? Até a própria Inquisição, que foi um erro, uma época em que a igreja se arrepende e ora por isso até hoje, né? Desses erros que os diretores, que também são humanos dessa igreja, erraram, vamos dizer assim, né? Isso aconteceu nessa época. Atualmente, o que a igreja tem proporcionado aos fiéis católicos é que Deus é um Deus amor e um Deus que trabalha na liberdade. Ou seja, é um Deus que sabe da sua limitação humana e que te acolhe a partir disso, mas que te propõe um caminho de evolução espiritual e pessoal. Quer dizer, a Igreja Católica hoje, ela diz, você pode melhorar como pessoa, como gente, conhecendo e estando mais próximo de Deus.
Hoje, na Igreja Católica, não é ensinado mais um Deus que castiga, um Deus que troca, né? Que faz troca com você, ó, seja bonzinho que você vai estar no céu. Não. Hoje, atualmente, a Igreja Católica, no catecismo, não prega mais isso. Isso é lá bem passado mesmo, dessa época em que precisava-se equilibrar, manter, editar, sei lá qual a palavra que a gente poderia usar. Então, mas hoje, atualmente, a Igreja Católica trabalha dentro de um Deus, amor, e um Deus que cria as suas ovelhas dentro da liberdade. Às vezes as pessoas não questionam por comodismo, às vezes questionam para fazer parte de um grupo que questiona, mas não por medo de perder alguma coisa. Eu acho que todo mundo sabe que precisa de um Deus. Eu entendo que os grandes filósofos, eles sempre estavam buscando respostas para a vida, porque eles sabiam que essa resposta estava em um ser superior e só pode ser Deus. São extraordinárias, tanto quanto as mitologias, tanto quanto um monte de lendas e de fábulas que se contam por aí. Se você quiser explicar para uma criança que andar na floresta é perigoso, porque a floresta tem males e tem demônios, não sei o quê, você inventa um chapeuzinho vermelho, entendeu? Uma lenda do boto, uma curupira, e ela não vai à floresta porque ela acha que vai encontrar lá tal e tal criatura que pode eventualmente lhe fazer mal. Não precisa passar disso, né? Acho que é como a religião fala, né? Você pega os 10 mandamentos, né, do cristianismo, aquela história toda, que Deus passa a Moisés e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquilo são regimentos, né? São questões míticas, na minha opinião, né? São questões controladoras, modeladoras e de manutenção de status sociais, de grupos sociais, né? Acho que não passa disso. Sobretudo o ensino moral que elas passam para o indivíduo. Porque a religião, sobretudo, é um ensino moral. Não são os atos, não são os cultos, não são as vestimentas que caracterizam a religião. O que caracteriza a religião é a moral, no meu entender. Então, eu penso que elas são importantes porque, com o ensino moral, nós passamos a entender, primeiro, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que não devemos fazer aos outros o que não queremos que nos seja feito. Então, isso cria uma convivência natural, agradável entre as pessoas. Então, a religião é um benefício para a criatura, sobretudo o ensino moral. A religião, ela é essencial na vida do ser humano. Por quê? Porque ela traz uma proposta, isto qualquer religião, ela traz uma proposta em que liga o humano com o divino. Estar ligado ao divino é transcender da materialidade física para algo que é muito maior e mais universal do que a nossa própria humanidade. Então eu diria que a religião te proporciona estar conectado com o divino de uma forma superior. Então, eu acredito que a religião é essencial para a formação do ser humano hoje. As religiões, elas ajudam as pessoas a se tranquilizarem, ajudam as pessoas a se estabelecerem, ajudam as pessoas a interagirem, a terem princípios, a terem valores, a terem moral, a terem ética. Por isso que povos sem religiões, eles ficam à deriva até de governos com má intenção. Acho que fé é alguma coisa institucionalizada, né? Absolutamente respaldada por livros e por, sei lá, que documentação religiosa existe sobre as religiões todas. E a crença é acreditar, crer. Que há crenças e crendices, né? Tem uma coisa meio complicada nessas questões, né? A crença é uma coisa mais institucional, apesar de ser menos institucionalizada do que a própria fé. E a crendice é a gaiatada, é o 13, o pé de coelho, né? O trevo de 4 folhas, entendeu? Passar embaixo de escada.
Isso é crendice, são coisas de imaginário popular, de pequenas mitologias mesmo. À noite eu tenho medo porque a noite é escura e abriga maus espíritos. O dia é ensolarado e neste ensolarado do dia eu vivo muito bem. Deus é luz. Se Deus é luz, o dia é legal, a noite não é legal. O demônio habita o quê? A escuridão. O mal é a escuridão, o preto é a escuridão, o branco não. O branco é a pureza, a virgindade, né? Nossa Senhora, azulzinho, clarinho, branquinho, né? A crença ela pode ser, digamos assim, até mudada. A fé não. A fé é um sentimento que o indivíduo tem, que ele deposita em Deus a confiança de que o que ele precisa, o que ele necessita, será atendido. Eu não posso dizer, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Eu digo, eu tenho fé que Deus me ajuda, mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria que acontecessem. Eu quero dizer que a fé é mais profundo que a crença, porque a fé é a certeza. A crença pode não ser. Quem crê pode deixar de acreditar. Agora, quem tem fé não deixa de ter fé. Crença, a palavra crença, para mim, ela remete a um monte de coisa. Eu posso ter uma crença regional na loira do banheiro, no Saci Pererê, no, sei lá, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Folclore, crença remete para mim a folclore. Não folclore como sendo uma mentira, mas uma coisa regionalizada, né? Uma crença, uma crendice, certo? Uma coisa que está bem alocada em pequenos núcleos. Então eu tenho uma crença que é familiar, que é minha, que é particular, né? Agora a fé não, a fé é universal. A fé é algo maior, né? Ela quer dizer o todo. Ela quer dizer a fé em Deus, porque Deus é o Pai, Deus é o que sustenta o santo, é que faz do santo um exemplo de vida a ser seguido, um caminho a ser trilhado. Então, quando eu tenho fé, a minha fé se vincula diretamente a Deus. Deus, que é esse ser, né, perfeitíssimo, que pode me atender em algum momento. Então isso é fé. Fé e crença. Embora a gente possa achar, e muitos dicionários trazem, que são palavras sinônimas, eu acredito que se colocássemos num contínuo, numa gradação, a fé estaria muito mais perto da certeza. A crença, ela existe, mas eu acho que numa nuance de valores, ela tem um valor um pouco abaixo da fé. A crença é o acreditar, ter confiança, mas a fé é uma confiança absoluta, é uma confiança sem medo, é uma confiança em que você se atira naquilo que você acredita e não tem medo. A fé é acreditar em algo até que você não vê, e você acredita e sabe e se tranquiliza com aquilo. Eu acho a fé um pouco, se a gente fosse fazer uma gradação, talvez um pouco mais forte, com uma nuance de valor um pouco mais forte. Não sei avaliar. Não sei. Acho que quem vive muito atrelado a dogmas e a posições religiosas acaba não provando muita coisa. Tem uma história engraçada sobre a questão da leitura vamos falar de Nossa Senhora, que é uma coisa que eu já dei uns estudadinhos assim. Existem duas igrejas católicas no mundo importantes, a ortodoxa e a apostólica. Uma é mais oriental, né? A Rússia, a Grécia, sei lá, e a outra é mais ocidental, Europa e Américas. Todas as representações de Nossa Senhora, representações artísticas, pensamento artístico reproduzido em telas, né, de Nossa Senhora, todas elas, no Ocidente são de quê? De sofrimento, né? O que mais se reproduz do cristianismo no Ocidente é o quê? A crucificação e a pietà, né? Primeiro é Cristo crucificado, sofrendo, né? O sofrimento. Depois é Maria
com Jesus descido da cruz, morto, né? Aquela cena toda. Né? Há uma certa ideia de representar isso, vou falar em arte, tá? E na Igreja Ortodoxa, por exemplo, a eleição da imagem é uma eleição alegre, ela é diferente. É uma eleição de uma Maria sorridente, com o olhar menos apontado para baixo, ela é menos subserviente, o bebê está rindo. Né? Então, existem leituras de sofrimento e leituras de não sofrimento, de alegria, de novidade. Aí cada um escolhe o que quer. Isso na mesma ideia, na mesma origem do cristianismo. Quer dizer, leituras diferentes de mundo. Eu acho muito pouco provável que você consiga entender uma religião. Primeiro porque ela não tem uma faceta só, há uma infinidade delas. Não dá para você pensar. E todas as religiões importantes, você pode pegar as três, né, judaísmo, islamismo e cristianismo, as três têm livros. Né? O livro é onde estão os ensinamentos. Né? O livro é isso. Aí você pega a Bíblia cristã, aí você pega o Torá do judaísmo e pega o Alcorão do islamismo. Né? O que está certo, o que está errado? Cada um tem lá, sustenta as suas coisas e tal. A origem das três é a mesma, né? No mesmo lugar, né? Que até hoje ninguém sabe de quem é direito. Os caras estão dando tiro um na cara do outro lá faz anos. Né? Desde Maomé, de Jesus e, sei lá, Davi e maluquices desse tempo, essa coisa não se resolveu nunca. Há quem diga que é por falta de problema de água, né? Que tudo isso foi desenhado para, de alguma maneira, estabelecer distribuições demográficas num lugar árido. Daí a confusão. Não sei. Claro, porque o Espiritismo nos ensina que para poder termos uma vida adequada no mundo espiritual e podermos retornar aqui em melhores condições, tudo será consequência desta vida. Então eu estou semeando hoje o que eu vou colher amanhã. Portanto, eu devo semear uma boa semeadura. Porque não é o fato de eu saber que existe uma vida futura e que eu vou voltar, que eu devo deixar para depois. Pelo contrário, quanto antes eu fizer, melhor para mim. Mais méritos eu terei. Não é que ela deixa de viver. Quando você vem para Jesus, você deixa de achar graça em muita coisa que o mundo oferece. Então você não faz mais questão e aquilo não te faz falta, porque você tem tudo. Você encontra tudo e Deus supre tudo aquilo que você precisa. Então essas coisas que a gente fala do mundo, eu vou aproveitar, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero ir a tais lugares, eu quero beber, eu quero farrear, porque eu tenho que aproveitar. O aproveitar a vida para nós é aproveitar uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de sabedoria. Então nós não fazemos questão. Quando você vem para Jesus, você não faz questão e não vê graça mais nessa coisa do aproveitar a vida, nessa concepção que as pessoas têm, que o mundo tem. E então não é que deixa de aproveitar, não, está aproveitando e com a certeza de que tudo tem sido muito bom e que quando a gente for ter uma segunda chance, né, a gente for viver com Jesus esse novo céu e essa nova terra, vai ser tudo melhor ainda. Então a gente já vai tentando achar esse novo céu e essa nova terra aqui mesmo, porque é isso que tem que acontecer. Nós estamos aqui para viver bem com todo mundo, para ter harmonia, para ter paz, para amar uns aos outros. Então isso tem que acontecer. Então a gente não vê mais graça em coisas que não trazem essa harmonia, esse amor, essa união entre as pessoas. Então não é renunciar, não é deixar, não é falar agora eu sou crente, ou eu sou católico ferrenho, ou eu sou careta, não participo mais. Não é. A gente vive muito bem e não faz questão dessas coisas. É só isso. Porque eu tenho referências próprias, eu penso no que eu acredito. Em alguma coisa eu estudei, outra coisa eu me referenciei, outras coisas eu imito, como qualquer criatura. E tem uma relação com essas questões muito simples. Né? É isso. Para mim não tem... Eu não fico me questionando sobre essas questões. Eu não tenho essa necessidade de estou certo ou estou errado.
fizer uma cagada e magoar alguém ou entristecer alguém, for violento com alguém, eu vou me desculpar, vou pedir pinico, me apresento carinhosamente da segunda vez, ou mando o cara tomar no meio do cu dele e vou embora, entendeu? Para mim, eu não preciso, eu fiz mal ao próximo. Se eu olho para uma mulher linda, maravilhosa, com o marido junto, eu não vou ficar pensando na mulher, não desejarás a mulher do próximo. Eu não vou matar ninguém, né? É exagero, mas coloca-se tudo no mesmo saco. São 10 pequenos episódios que colocam tudo junto, desde assassinato, né? Roubo até um desejo. É uma bobagem, né? No fim das contas, é uma maneira de estabelecer leis. Impedimento é quando entre a bola e o zagueiro e não sei o quê, só tem um jogador. É a mesma coisa, é a mesma coisa. São questões de fundamento. E eu não faço a menor ideia, eu acho que eu não sou nenhuma dessas catalogadas aí. Não sou, definitivamente não sou. Não sou católico, não sou ortodoxo, não sou evangélico, não sou luterano, presbiteriano e todas as igrejas que vieram com a reforma. Não sou da teologia da libertação, Frei Beto. Não sou. Eu acho que tudo que esses caras fazem, tudo que essas histórias fazem, se ela for bem para o homem, fizer bem ao homem, fizer mais, der conforto à vida das pessoas, então para mim é bem-vindo. Porque a doutrina espírita responde às perguntas que eu me faço. De onde eu vim, onde estou, por que eu estou aqui, para onde eu vou e como vou para o outro lado da vida. Ela me responde todas essas questões, claramente, sem deixar dúvidas. Por isso que eu acho que a doutrina espírita me satisfaz e me dá os caminhos, me mostra os caminhos através da moral de Jesus para eu fazer toda essa trajetória. Passei por um período de identidade religiosa meio divergente, né? O que eu estou chamando de divergente? Que o meu berço, como eu já disse, é católico, mas quando eu fiquei adolescente, para moço, assim, eu comecei a questionar também por que eu tinha que ir à missa, por que eu tinha que ir em grupo de jovens, por que eu não poderia encontrar com Deus aqui, agora, nesse momento, e eu precisava ir num templo. E tudo isso me levou a buscar novos caminhos. Então eu tive um período que eu fui buscar conhecer melhor o Espiritismo, o que era isso, se era essa questão de fantasia e de medo mesmo, a questão da encarnação. Depois eu fui conhecer os evangélicos, com o seu processo de caridade e tudo mais. E por que ser católico? Porque hoje eu me encontro com Deus de uma forma íntima sendo católico, coisa que eu não consegui nas outras religiões que eu busquei. Então, ser católico hoje é porque o catolicismo me proporciona, dentro daquilo que eu acredito, um encontro verdadeiro com Deus. Eu sou evangélica, eu sou cristã, na verdade, né? Porque eu acredito nos ensinamentos de Jesus Cristo, porque esses ensinamentos norteiam a minha vida, porque eles preenchem a minha vida, porque eu mudei, vamos dizer, mudar de religião, mudar de placa, de igreja, né? Isso para mim não faz diferença. Mas hoje eu sou cristã nessa acepção completa, porque eu acredito mesmo em uma vida plena, eu acredito no amor de Deus e eu quero viver esse amor de Deus na minha vida. Por isso eu sou cristã hoje. O homem é um animal racional pelo nível elevado de inteligência superior às outras espécies. Chega a ser tão elevado ao ponto de desacreditar de suas realizações. Em milhares de vezes, confunde a fé por uma entidade. Esta que será por toda a eternidade o seu amuleto e muleta. Entre todas as religiões, o Deus cristão é o mais poderoso de todos os tempos. É a razão da existência da maioria da população mundial. E conforme a taxa de natalidade aumenta, o número de fiéis tende a somar cada vez mais de geração para geração. O motivo? O motivo é bem simples. Uma gravidez só acontece pela vontade do Senhor. Ele proporcionou a união masculina e a feminina com fertilidade ativa. A criança é religiosa bem antes dos primeiros passos. É religiosa em dias após o coito, quando ainda embrião. Por quê? Porque foi Deus que quis assim.
E dificilmente são retirados de um indivíduo seus dogmas religiosos, porque é como um câncer generalizado, toma a mente e o coração. Já que todas as coisas benéficas e até maléficas são obras do Senhor, Ele sabe o que faz. E se um dos poderes, seja político, econômico, coercitivo ou simbólico, tentar arrancá-lo ou desfavorecer a liberdade de expressão e religiosa, será mais um motivo e a prova que Deus precisa para saber que sou seu filho e provarei. É a minha missão. Se com a tecnologia carente a religião alcançou o seu patamar, ela ainda pode surpreender o homem moderno e muitos ateus podem sair do armário e religiosos fingidos continuarem com o seu segredo só seu. O ano de 1888 ficou para a história brasileira com o fim da escravidão, mas só para os negros, pois milhares de brasileiros são obrigados a colocar os grilhões na sua descrença por correrem risco de serem discriminados e bombardeados por ações físicas ou verbais que vão contra os próprios ensinamentos cristãos. Este é um tabu. Na visão da maioria dos crentes, o ateu é um dos males da sociedade. É criticado ou menosprezado na Constituição porque ela foi criada e passa por constantes alterações por profissionais brasileiros, cuja maioria também é religiosa. No entanto, é preciso compreender o contexto histórico antes de fazer qualquer crítica contra qualquer religião, ou no caso dos 100 religiões. A culpa não é do presidente da República, nem tampouco da população, porque muitas vezes os próprios cristãos são vítimas da religião, ou a religião é vítima dos líderes cristãos que cada vez mais a usa para explorar os seus seguidores, com o processo de mercantilização. Existem entre si muitas desavenças ao se tratar das formas às quais uma das religiões expõe os seus pensamentos e regras. E quando o assunto é desconfiança de um cético, todas as religiões se juntam contra ele, pois é inaceitável abrir a boca para dizer a barbaridade que Deus não existe.